Tigre é um desenho que quer passar aquela ideia de ser algo muito legal, em que todos os personagens são muito felizes. Mas você sabia que, na verdade, todos que moram no bairro do Daniel Tigre escondem algum segredo bem sombrio? Riqueza. É bem claro que o príncipe Quarta-feira tem bastante dinheiro, até porque ele vive em um castelo e seu pai é o rei de todo o bairro. Isso é bem estranho, já que bairros não têm reis na vida real, mas isso parece ser normal no mundo de Daniel Tigre, e só podemos aceitar. Porém, você já parou para pensar em como a família do príncipe Quarta-feira é tão rica? Nunca vemos o rei Sexta-feira fazendo um trabalho de rei. Ele apenas está lá, vivendo tranquilamente, enquanto os outros adultos trabalham. E isso significa que talvez a família do príncipe seja tão rica porque recebe parte do salário de todos os moradores do bairro. Afinal, é assim que os reinados funcionam na vida real. Em troca de poder viver no reino, as pessoas comuns precisam dar uma parte dos ganhos de seu trabalho para a realeza. Se o bairro do desenho também funcionar assim, quer dizer que o rei Sexta-feira está explorando todos os outros adultos da série, e o príncipe Quarta-feira nem sabe que tem uma vida à custa dos pais de seus amigos. Ou será que ele sabe e apenas não dá a mínima? Esse é apenas o primeiro dos 9 segredos mais sombrios que você não conhecia de Daniel Tigre. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Team Vídeos. Gatinha Caterina Malvada. A gatinha Caterina está longe de ser a gata mais legal de todas. Muitas vezes, ela demonstra ser bem egoísta e descontrolada, surtando por motivos muito bobos. Um exemplo é quando Daniel estava brincando de ser uma tartaruga. Então, a Caterina apareceu fingindo ser um polvo e segurou ele pelo braço para balançá-lo com força. O Daniel não gostou nada disso e pediu com educação para que a Caterina parasse, mas ela continuou. Mesmo quando um adulto veio dizer que aquilo era errado, a Caterina agiu como se estivesse fazendo apenas uma brincadeira saudável e demorou para se desculpar. Ela tem vários outros momentos desse tipo, como quando quis, a todo custo, pegar a mamadeira que o Daniel estava usando para brincar de alimentar seu brinquedo. E parece que a Caterina nunca sente arrependimento de verdade por sua falta de respeito, se desculpando apenas quando é confrontada por algum adulto, que inclusive costuma falar com ela de uma forma bem tranquila. Por que ela faz isso? Existem algumas teorias, e uma delas é bem simples. A Caterina é má. Ela não é apenas uma criança que comete erros, mas sim alguém que sabe que está fazendo coisas erradas e continua fazendo assim, por saber que nunca vai sofrer nenhuma consequência grave. O máximo que acontece quando a Caterina faz algo de errado é um adulto aparecer para dizer que isso é errado. O quão longe essa gatinha vai chegar até alguém perceber que tem algo de errado com ela? Pais do Corujo o deu, para ver que muitos personagens do bairro Daniel Tigre não são tão bonzinhos quanto querem que a gente pense. Mas esse não é o caso do Corujo. Ele é realmente alguém muito legal e inocente, raramente causando problemas para outras pessoas. No entanto, existe algo muito estranho sobre sua família. Caso você não tenha percebido, os pais do Corujo nunca apareceram durante a série. Ele vive com seu tio, que parece ser responsável por ele. Onde seus pais foram parar? Por que ele precisa viver com o tio? Existem muitas possibilidades e algumas são bem sombrias. Por exemplo, é possível que os pais do Corujo tenham falecido em algum acidente, o deixando órfão. Outra opção, que não é muito melhor, é a de que os pais fugiram para alguma outra cidade, abandonando o garoto e o deixando aos cuidados de seu tio. Isso é até mais triste para o Corujo, pois significa que seus pais não o amam e preferem nunca mais vê-lo. Talvez seja por isso que o Corujo seja tão educado. Ele tem medo de fazer algo ruim que faça as outras pessoas o abandonarem da mesma forma que seus pais fizeram. É incrível descobrir os segredos dos desenhos animados, né? Se você concorda, comente aqui embaixo #segredo para que possamos ver. Pai da Caterina. Também existe um certo mistério relacionado ao pai da Caterina. A mãe da gatinha já apareceu muitas vezes e parece estar bem presente na vida dela. Mas e o seu pai? Ele nunca deu as caras, nem mesmo nos episódios que mostram a casa da Caterina, indicando que a pequena não tem um pai e, se tiver, esse pai não vive com ela, o que pode significar que sua mãe está divorciada. Mas alguns fãs e teóricos perceberam que existem chances de o pai da Caterina ter aparecido várias vezes no show. Se essa teoria for verdade,
O pai dela, na verdade, aparece desde a série anterior dessa franquia, o bairro do Sr. Rogers. No caso, ele seria um tigre cinza que aparecia bastante nesse programa. Combina, né? Afinal, ele tem uma cor parecida com a da Caterina. Se você estiver se perguntando onde esse personagem foi parar, bem, na verdade, ele é alguém bem presente no desenho do Daniel. Afinal, ele é o pai do Daniel. Sim, apesar de ter mudado de cor, o pai do Daniel e esse tigre cinza são a mesma pessoa. Nesse caso, o pai do Daniel teria vivido um romance com a mãe da Caterina, resultando no nascimento da gatinha. Porém, um tempinho depois, eles acabariam terminando, e o tigre se casaria com a mulher que viria a se tornar mãe do Daniel e da Margaret. Por isso, o pai da Caterina nunca está em casa, e também seria por isso que a família do Daniel e a família da Caterina andam juntas, contando até mesmo com momentos em que as duas famílias saem para comer juntas em um restaurante. É porque, no final das contas, as duas famílias são duas metades de uma única família, já que o Daniel e a Caterina têm o mesmo pai. Só é difícil saber se as crianças têm noção disso ou se é um segredo que apenas os pais conhecem. Problemas financeiros. Falando no Papai Tigre, é possível que ele tenha outro segredo além desse. Um que tem relação com a situação financeira de sua família. O pai do Daniel trabalha em uma fábrica de relógios, e seus relógios parecem ser bem legais, mas nós nunca o vemos vender um de seus relógios, e as paredes da fábrica sempre estão cheias desses aparelhos. Se o Papai Tigre nunca vende um relógio, então surge uma dúvida. Como ele consegue receber dinheiro para sustentar sua família? Ou será que, na verdade, o Papai Tigre até vendia relógios antes, mas o número de clientes foi diminuindo cada vez mais até chegar a zero? Isso é o mais provável e é preocupante, pois significa que a família Tigre está sendo sustentada unicamente pela reserva de dinheiro que o pai do Daniel ainda tem. Quando essa reserva acabar, eles vão estar com sérios problemas, porque não vão conseguir mais comprar novos brinquedos para o Daniel e nem mesmo comida, o que vai obrigar o Papai Tigre a encontrar um novo emprego o mais rápido possível, de preferência um que realmente dê dinheiro. E pensar que enquanto isso, o Rei Sexta-feira está curtindo a vida com zero problemas, né? Príncipe Folgado. Falando nisso, temos outra coisa a dizer sobre o Príncipe Quarta-feira. Além de ele muito provavelmente viver às custas do dinheiro dos pais de seus amigos, ele também tem alguns problemas de personalidade que só existem por seu estilo de vida de nobre, o que vemos muito bem no episódio em que Quarta-feira está brincando de praia com o Daniel Tigre. Os dois poderiam brincar sossegados, mas o Quarta-feira tem a brilhante ideia de convencer o Daniel a jogar areia no chão de sua casa para que o local se pareça mais com uma praia, o que é simplesmente sem sentido e nada legal, tanto que a mamãe tigre ficou muito revoltada ao ver a bagunça que os dois fizeram. O Daniel participou disso, mas ele só fez isso porque o Príncipe Quarta-feira pensou nessa ideia e falou dela para o seu amigo. E, para alguém pensar nisso por conta própria, quer dizer que sujar lugares dessa forma é algo normal para o Príncipe Quarta-feira. No momento em que lembramos do fato de ele ser um nobre, as coisas começam a fazer mais sentido. O Quarta-feira sempre teve empregados para limpar sua bagunça, então nunca aprendeu que fazer esse tipo de coisa é errado. Ele provavelmente pensou que a mamãe tigre aceitaria tirar a areia do chão de bom grado. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Margaret esquecida. Margaret, a irmã mais nova do Daniel, passa por uma situação muito estranha e triste ao mesmo tempo. Em outras animações, é muito normal que os pais gostem mais dos irmãos mais novos do que dos mais velhos. A Ivy, de Peppa Pig, e a Bingo, de Bluey, ambas são as favoritas de seus pais, com Bandit até mesmo já tendo falado, sem querer, que preferia que a Bluey fosse igual a Bingo. Só que no caso da Margaret, a coitada costuma ser esquecida, com seus pais dando bem mais atenção ao Daniel Tigre por ele gostar de chamar atenção e ter problemas de raiva que exigem que seus pais estejam lá o tempo todo para ajudá-lo a se controlar. Enquanto isso, a Margaret raramente causa problemas, fazendo com que eles não precisem dar muita atenção a ela. A vez em que isso ultrapassou qualquer limite do bom senso foi quando a família saiu para uma festa, enquanto a Margaret demonstrava estar doente. Ela ficou tossindo a viagem toda, o que só foi piorando cada vez mais,
até que ela começou a tossir muito no meio da festa. Foi apenas nesse momento que seus pais perceberam que ela estava passando mal, sendo que qualquer pessoa que prestasse atenção perceberia isso de cara. Helena vítima. Outra garota que sofre muito, assim como a Margaret, é a senhorita Helena, que muitas vezes acaba sendo o alvo dos surtos de Caterina e Daniel Tigre, apesar de raramente fazer algo errado para merecer ser importunada por esses dois. No episódio em que a turminha visita a loja de música, a Helena acaba sendo confrontada pela Caterina porque a gatinha queria pegar um instrumento que ela já tinha pego. Agora, se for para falar do que ela sofreu nas mãos do Daniel, é até complicado, viu? Foram várias as vezes que ele ficou revoltado com a garota por algum motivo muito bobo. Certa vez, Daniel ameaçou bater nela, e só não fez isso porque a professora da sala apareceu a tempo. Problemas de raiva. Se tem algo que chama atenção em O Bairro de Daniel Tigre, é a frequência com que Daniel, justamente o personagem principal, tem surtos de raiva que acontecem por motivos extremamente bobos. Como já citamos, ele quase agrediu a Helena. E adivinha qual foi o motivo? Simples, ela derramou tinta no desenho dele. Para piorar, Daniel também chegou a quase bater na própria irmã apenas porque ela derrubou uma construção que ele tinha feito. Gente, a Margaret é uma bebê e nem tem a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Esse menino está sempre a um passo de explodir e precisa ser vigiado o tempo todo para não bater em ninguém, o que nos leva a acreditar que seus problemas de raiva podem ser uma questão mental mesmo. Daniel pode muito bem ter algum distúrbio psicológico que o faz ser totalmente explosivo, e é por isso que todos os adultos são tão pacientes com ele. O próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!